5 perfumes do Boticário frescos e leves, ideais para usar na academia. Na hora de treinar, escolher o perfume certo é um desafio. Embora existam fragrâncias excelentes, a mistura do aroma com o suor e o calor do corpo pode gerar um efeito contrário, tornando o ambiente desagradável. No entanto, para quem não abre mão de estar perfumado em qualquer situação, o segredo não é abandonar o hábito, mas sim fazer a escolha estratégica. Perfumes muito doces ou concentrados tendem a ficar enjoativos sob o esforço físico, já as notas frescas, cítricas e florais leves oferecem um resultado muito mais equilibrado. Com base em informações da própria marca, selecionamos 5 fragrâncias, entre masculinas e femininas, perfeitas para acompanhar o seu ritmo sem pesar no ambiente. Para quem busca suavidade e frescor, Asterisco Machere, extremamente leve, aposta na combinação pura de lavanda e bergamota para uma sensação de conforto imediato. Asterisco Florata Blue, um clássico que equilibra com maestria notas florais e a leveza do musk. Já para o público masculino, que busca unir sofisticação e a leveza necessária para a rotina de musculação, as apostas são Asterisco Egeu Original, uma opção jovial e versátil que equilibra o conforto do musk com o frescor ideal para o movimento. Asterisco Splash The Blend, a alternativa perfeita para quem prefere um toque amadeirado, porém muito mais sutil e menos intenso que o perfume tradicional. Vale um alerta: fragrâncias orientais com notas quentes de baunilha, âmbar ou especiarias pesadas devem ser evitadas, pois podem se tornar sufocantes quando combinadas ao suor. Lembre-se, o perfume é um complemento, mas a proteção contra o mau odor é fundamental. O uso de um desodorante é indispensável para garantir que a fragrância apenas realce o bem-estar, sem criar conflitos de aromas. Além disso, menos é mais. O ideal não é exagerar na dose, mas aplicar apenas nos pontos de pulsação, como pulsos, atrás das orelhas e na base do pescoço. Se preferir um body splash, borrife uma névoa leve sobre o corpo após o banho, garantindo uma distribuição sutil antes de começar o treino. Pois é, pessoal, depois de falarmos sobre essa lista específica de fragrâncias do Boticário para o treino, eu não pude deixar de pensar em como a marca se tornou, nas últimas décadas, um pilar absoluto na construção da identidade olfativa do brasileiro. E quando falamos de O Boticário, é impossível não voltar no tempo e lembrar da figura central que transformou uma pequena farmácia de manipulação, aberta em 1977, em Curitiba, em um império mundial. Estamos falando de Miguel Kriegsner, um farmacêutico paranaense de origem boliviana que, sem saber, estava prestes a mudar os hábitos de consumo de um país inteiro. A trajetória do Miguel é fascinante porque ela não começou nas passarelas ou no marketing de luxo internacional, mas no rigor técnico da farmácia de manipulação. Ele queria oferecer algo personalizado, algo que tivesse a cara do cliente, e o que começou com o famoso perfume à base de algas marinhas, vendido em frascos simples, evoluiu para uma estrutura de franquias que praticamente inventou o modelo de negócios de cosméticos no Brasil. O que a gente vê hoje, com essa lista de fragrâncias para a academia, reflete uma maturidade de marca que levou anos para ser construída. Antigamente o brasileiro não tinha essa sofisticação de perfume para cada ocasião. A gente tinha o perfume para sair, o perfume para trabalhar, e muitas vezes, o cheiro de um acabava dominando o ambiente todo, o que, como a notícia bem pontuou, pode ser um desastre em um lugar fechado como uma academia. A evolução do Boticário passa por essa educação do consumidor. Quando a marca lançou o Florata, por exemplo, lá atrás, ela trouxe uma acessibilidade que antes era reservada apenas para produtos importados caríssimos. E o Florata Blue, que apareceu na nossa lista, é um desses pilares da perfumaria nacional. Ele tem uma aura de limpeza, de pós-banho, que se tornou um marcador de identidade para uma geração inteira de mulheres brasileiras. Não é apenas uma fragrância, é um símbolo de uma época onde a perfumaria começou a ser vista como um acessório de higiene e bem-estar, e não apenas um luxo de fim de semana. Já olhando para o lado masculino, a trajetória de fragrâncias como o Egeu é um caso de estudo à parte. O Egeu foi um divisor de águas na comunicação da marca com o público jovem. Enquanto outras casas focavam em perfumes muito sérios, muito amadeirados ou tradicionais, o Boticário com o Egeu trouxe uma jovialidade, uma pegada mais urbana e, claro, um marketing que sempre soube falar com quem está começando a vida adulta. A ascensão do Egeu acompanhou o crescimento de uma geração que começou a frequentar a academia não apenas por saúde, mas como parte de um estilo de vida social. E é aí que a gente percebe a correlação entre o passado da empresa e essa necessidade atual de perfumaria leve. O que mudou não foi apenas o produto, foi a nossa consciência coletiva sobre o espaço do outro.
Antigamente era comum alguém chegar na academia carregando um perfume doce, intenso, quase sufocante, e ninguém falava nada. Hoje a etiqueta de academia é algo muito mais discutido. A gente entende que o suor é um processo natural e que o perfume deve ser um complemento discreto, não uma ferramenta de afirmação invasiva. Na minha visão, o sucesso dessas fragrâncias mais leves como o Splash The Blend mostra um movimento de sofisticação do próprio público. O brasileiro aprendeu a valorizar o menos é mais. A gente saiu daquele exagero de querer ser notado pelo cheiro forte, a quilômetros de distância, para um momento de autocuidado que é mais pessoal, quase introspectivo. E isso, curiosamente, é algo que o Miguel Kriegsner sempre defendeu lá no começo, a ideia de que o perfume serve para elevar a autoestima de quem usa, e não apenas para impressionar quem está em volta. Eu particularmente acho que essa mudança de comportamento, essa busca por fragrâncias que acompanham o movimento do corpo sem agredir o olfato alheio, é um reflexo do quanto a nossa cultura de bem-estar amadureceu. A gente parou de usar o perfume como uma máscara e começou a usá-lo como um acessório de acabamento, quase como uma roupa de ginástica bem escolhida. É muito interessante notar como essas marcas conseguem sobreviver a tantas décadas de crise econômica e mudanças sociais sem perder a relevância. O segredo, ao meu ver, está justamente nessa capacidade de se adaptar às novas exigências. Quem diria nos anos 80 que estaríamos discutindo a etiqueta olfativa na academia? O Boticário, ao longo desses anos, atravessou crises, viu o surgimento de gigantes internacionais no mercado brasileiro, e ainda assim, conseguiu manter o status de marca de estimação. E para mim, o que torna essa notícia sobre perfumes para a academia tão relevante não é apenas a indicação de quais produtos comprar, mas o reconhecimento de que a perfumaria brasileira atingiu um nível de complexidade técnica onde é possível criar notas cítricas que realmente aguentam o calor do treino sem desandar. Isso mostra que a indústria nacional não deve nada para as grandes casas francesas ou americanas em termos de pesquisa e desenvolvimento. Por fim, eu queria deixar a minha reflexão sobre esse hábito. Às vezes a gente se preocupa tanto com a performance, com o exercício certo, com a roupa certa, que esquece que o bem-estar também passa pelos sentidos. Aplicar um toque de frescor antes de um treino, sem exagerar, pode ser um ritual de motivação. É aquele momento de pré-treino, que não envolve cafeína, mas que ajuda a gente a entrar no clima e se sentir bem com a gente mesmo. Mas claro, como a notícia alertou, nada substitui o básico. O desodorante é o herói silencioso dessa história. O perfume é a nota de rodapé, o toque final que deixa a experiência mais agradável. É fundamental que a gente tenha esse bom senso. Eu, particularmente, já passei por situações em academias de ficar ao lado de pessoas que exageraram na dose, e é uma experiência que tira completamente o foco do exercício. Por isso, a recomendação de aplicar apenas nos pontos de pulsação é uma dica de ouro que muita gente ignora por pressa. No fim das contas, a elegância também reside na discrição e em entender que, num ambiente compartilhado, o seu direito de estar perfumado termina onde começa o conforto de quem está ao seu lado. É esse equilíbrio entre a trajetória de uma marca que entende o brasileiro e a nossa própria consciência social, que faz a gente evoluir, seja no treino ou na vida. A perfumaria brasileira é, sem dúvida, uma das nossas maiores conquistas culturais, e ver essa preocupação com o uso funcional e consciente do perfume só reforça que estamos no caminho certo para uma relação mais madura com o autocuidado e com o próximo. E aí, ó, é a notícia que você estava esperando, né? Ou pelo menos você gostou aí, ou você pelo menos estava procurando. Se você chegou até aqui, bom, eu fui responsável por te informar. Agora o mínimo que você pode fazer é o seguinte: me dá sua inscrição ou um like. E se quiser comentar, eu respondo também, viu? Eu respondo a maioria das pessoas aqui, porque eu fico toda hora atualizando para ver se tem comentário novo, inscritos novos. Fico feliz, porque o canal está começando ainda, né? E o pessoal costuma valorizar só canal grande. Me ajude. A gente, para crescer, precisa de pessoas. E você está bem aí na minha frente. Um dedinho, ó. Não vai gastar nem a digital e já me ajuda. E se comentar, eu respondo. Quer ver? Comenta aí para você ver.